Boa noite a todos os participantes que estão acompanhando neste momento o nosso evento promovido pelo curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Acaraú. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos ao nosso papo. Este evento que nós estamos fazendo faz parte, da retomada dos diálogos impertinentes do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E esses eventos, esses diálogos, eles foram organizados lá nos finais dos anos 90 do século XX, né, onde nós organizamos a formação do curso e trouxemos um diálogo, realizamos esses diálogos impertinentes, que era com os movimentos sociais daqui da cidade de Sobral e as práticas acadêmicas dos cientistas sociais que compunham o curso. Então, faz 23 anos, em torno de 23 anos de resistências, de afetos, de construção de novos saberes partilhados, experienciado por todos os colegas, né, que fazem parte da vida acadêmica. E este evento é uma promoção do curso de Ciências Sociais do Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu quero agradecer a priori, não a Cláudia Priori, mas quero agradecer antecipadamente a todos que contribuíram, que estão contribuindo na realização desse evento. O curso de Ciências Sociais da UVA, em nome da sua coordenadora Marina Mesquita Leitão, ao professor Nilson, que está liderando o grupo de pesquisa Visualidade do Laboratório Labome, que está nos organizando nessa rede de computadores via YouTube. Quero agradecer também a todos os meus membros do grupo de pesquisa GPIS, o grupo de pesquisa que eu coordeno, Gênero, Sexualidade e Saúde. E esse nosso debate é importante a gente trabalhar temas que nos afetam, e nós trouxemos para esse debate a professora doutora Cláudia Priori, que irá falar sobre uma temática de extrema importância para o cotidiano, para os dias que estamos vivenciando, dias de belezas, de afeto, mas, ao mesmo tempo, em contradição às belezas e afeto da vida, estamos vivendo uma pandemia, estamos nesse processo de trabalho remoto, e estamos nos processos hierarquizantes da universidade, da família, de todo esse processo da história dos sistemas patriarcais. Claudinha vai apresentar justamente sobre essas estratégias de enfrentamentos da violência, do assédio, essas práticas que acontecem ainda no interior da universidade brasileira e da universidade mundial, do Ocidente. Quem é Cláudia Priori? Cláudia Priori, ela é especialista em História da Arte, ela é mestre em História pela Universidade Estadual do Maringá, ela fez seu doutorado na Universidade Federal do Paraná, trabalhando justamente com temática de a história das mulheres apenadas, as mulheres da penitenciária lá de uma cidade do interior do Paraná. Cláudia fez doutorado em História e ela é professora adjunta do programa de pós-graduação em Cinema e Arte do Vídeo, PPG, Cineave. Ela é professora também de pós-graduação em História Pública, da sua área, e é professora do programa de pós-graduação do Ensino de História, onde ela atua como professora do Prof. História, da Universidade Estadual do Paraná, do campo de Curitiba, na cidade de Curitiba. Ela também é líder do grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa em educação, diversidade e cultura, GPDIC, filiada ao CNPq, e ela é membro do grupo de pesquisa EICOS, que trabalha imagem, experiência e estética, que é uma das suas áreas de pesquisa e atuação, ambos da Universidade Estadual do Paraná. Claudinha tem desenvolvido pesquisa na área de História das Mulheres, Estudo de Gênero, Violência e Arte. Então, nossa apresentadora e debatedora, nossa convidada Cláudia, seja bem-vinda a essa live, seja bem-vinda aos debates impertinentes em ciências sociais, seja bem-vinda a essa ligação histórica entre as duas universidades, distante do tempo, no processo geográfico, mais próximo, nas
nas presenças de aprendizagens e vivências de afeto. Seja muito bem-vinda à nossa live e a palavra é sua, Cláudia. Boa noite a todas, todos, todes. Obrigada, professora Val, por esse convite. Quero agradecer também, né, a iniciativa, a proposição desses diálogos impertinentes aí pelo curso de Ciências Sociais da UVA, né? Também ao Labome, ao GPIS, a todas as pessoas envolvidas nesse processo, né? Meus agradecimentos ao próprio Vicente por todo o suporte que está aqui nos dando, né? Então, quero dizer, assim, o quanto é importante nesse momento em que nós estamos passando, né, por um contexto tão difícil, que é esse momento da pandemia, né, ainda termos essas oportunidades, mesmo que remotamente, né, da gente poder se visitar, né, uns aos outros e conseguir travar um diálogo, né, estabelecer um diálogo, principalmente com essa temática da violência de gênero que nos atravessa, né, seja no nosso dia a dia, seja nos espaços públicos, espaços domésticos e também dentro da universidade, né, nesse ambiente universitário, que é onde nós estamos desenvolvendo os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, a nossa prática docente, mas que não estamos isentos, né, de toda essa organização social que é tão desigual, que também é permeada pelas relações de poder, né? Então, a universidade é uma micro-sociedade, né? Vamos colocar assim, e ela acaba reproduzindo muito daquilo que a gente vivencia em outras relações, seja familiares, seja nos ambientes de trabalho, nos relacionamentos com a sociedade de modo geral. Então, esse tema, né, a violência de gênero, ela não se esgota, né? Ela está aí presente no nosso dia a dia, como eu estava colocando, porque nós temos uma sociedade que ainda mantém, né, uma hierarquia, desigualdades de gênero. Nós temos uma sociedade que deprecia, né, que agride, que estupra, que mata, né, milhares de mulheres, meninas. Nós temos o Brasil, né, que é um índice altíssimo, né, de violência de gênero e de violências contra, né, várias outras populações, pessoas trans. Nós temos também uma violência contra as populações negras, né, jovens, adultos, crianças que morrem todos os dias, as populações indígenas. Então, assim, a nossa sociedade ela é atravessada por essas hierarquias, né, por essas desigualdades de gênero, principalmente quando nós pensamos nesse contingente populacional que são as mulheres, né, mas não somente elas, né, mas todos esses outros grupos são atravessados, né, por esse tipo de violência que tem se agravado bastante, né, ou muito mais no tempo de pandemia. Então, nós vemos aí como que os crimes de feminicídio, né, a violência contra as mulheres, tem aumentado, né, o racismo, as práticas racistas. O Brasil, né, acaba liderando o índice, né, de mortes para pessoas e grupos, né, LGBT+. Então, a gente tem um cenário, assim, muito desigual. E muitas vezes, né, essa violência de gênero que afeta esses grupos todos, ou essas pessoas, né, nas suas mais diversas identidades de gênero, orientação sexual, como eu estava colocando, articuladas questões de raça, de etnia,
também temos a questão de região, de geração. Então, tudo isso acaba refletindo, né, dentro do nosso ambiente universitário. Então, pensar a violência de gênero no Brasil e também no mundo, né, mas principalmente na nossa sociedade, que tem essa herança patriarcal, sexista, escravista, colonizadora, né, e dentro de toda uma organização, né, baseada também nas relações capitalistas. Então, não tem como a gente pensar em violência de gênero se a gente não pensar nessas intersecções, né, de classe, raça, etnia, como a gente estava colocando, né? E a violência de gênero é uma violação dos direitos humanos. Então, quando a gente olha para a Lei Maria da Penha, por exemplo, né, de 2006, mas também em tratados internacionais que o Brasil é signatário, né, que o Brasil assinou desde a década de 90, né, na busca pela erradicação da violência contra as mulheres e tratados pela busca da igualdade de gênero, né, combate a todos os tipos de violência. Então, a gente vê, assim, o quanto que o nosso país viola os direitos humanos, né? Então, a gente tem que pensar que a violência de gênero é uma violação dos direitos humanos e é também um problema, né? A violência de gênero é um problema de ordem pública, legal, né? Policial, jurídica, de saúde pública, porque afeta a vida das pessoas, porque afeta a saúde, porque tira, né? Ou retira a dignidade, expõe os corpos, né? E muitas vezes a violência ela chega a uma fatalidade, né? Que é a violência fatal, né? Que é o feminicídio ou a morte, né? De outras pessoas que não somente as mulheres, né? Mas também outras populações, como a gente já havia colocado. Então, qual é o objetivo de pensar, né, dentro desse contexto, a violência de gênero na universidade? Primeiro, nós temos que falar sobre, né, discutir esse assunto, promover um espaço onde a gente possa dialogar publicamente sobre isso, né? O outro ponto é identificar, né, saber identificar as práticas violentas ou as práticas de violência de gênero que acontece dentro das universidades e que muitas vezes é de forma assim muito sutil, muito naturalizada, né? Que muitas vezes são interpretadas como brincadeiras, como exagero. Então, esse processo de identificar os tipos de violência é muito importante, né? Identificar as práticas que estão aí no nosso cotidiano. E, na sequência desse processo, né, de identificação, é fazer um enfrentamento a isso, né, a esse tipo de violência, né, criando ações, criando estratégias. E esse enfrentamento passa por várias facetas, né, ou por vários elementos importantes, que é a prevenção, o combate, né? Nesse combate nós temos o processo de dar visibilidade, então de denunciar essas práticas, né? De não silenciarmos sobre essas práticas, criar estratégias também para punições ou sanções, dependendo, né? A gravidade das ações. Então, muitas vezes, a ideia de não punição ou a falta, né, de punição, também a impunidade, né, ou então o combate a essas ações, muitas vezes dá margem, né, para que elas continuem sendo reproduzidas. Então, punir essas práticas também são alguns elementos, né, que vão contribuir com esse processo que a gente busca, que é
erradicar essas práticas, né? Que é conseguir viver uma vida sem violência, né? Que as nossas políticas públicas que hoje estão tão desmanteladas, mas que ao longo aí, né, de vários períodos anteriores, nós tivemos um enfrentamento muito grande, né, no combate à violência contra as mulheres, principalmente, e que esses tratados buscavam, né, e buscam alcançar uma vida para as mulheres, uma vida sem violência, né? Então, nós temos que pensar que as pessoas que convivem dentro da universidade também precisam, né, e têm esse direito de viver uma vida sem violência. E quando a gente pensa nessas práticas dentro das universidades, nós temos que lembrar que elas acontecem em todos os níveis, né? Então, ela acontece entre os estudantes, né, entre o corpo discente, ela acontece entre docentes, ela acontece entre docentes e discentes, e ela acontece entre agentes, docentes, o corpo que faz parte ali da gestão, das instâncias superiores, né? Então, é um núcleo, vamos colocar assim, uma rede muito grande de personagens, né, de atores, atrizes ali, protagonistas dessas práticas, que muitas vezes estão numa condição hierárquica superior ou numa posição subalterna, né? Por conta que nós sabemos que a gestão da universidade ela é feita por nós mesmos, por nós mesmas, né? Então, como é que é essa relação entre alunado, professorado e professorado, né? Então, essas questões são importantes para a gente pensar, né? E a violência de gênero aí nos ambientes, né, de ensino não acontece só nas universidades, mas também nas escolas, né? Se a gente pensa nas escolas da educação básica, né, também acontece. Mas hoje nós estamos pensando aqui nas universidades, não só no cenário nacional, no Brasil, por exemplo, mas também em nível internacional, né? Países como os Estados Unidos, México, Espanha, países da América Latina, Argentina, Chile, Bolívia, o próprio Brasil, né? E tantos outros países que já estão num debate muito mais avançado, né? Se a gente pensar os Estados Unidos, o Reino Unido, a Espanha, por exemplo, já estão em debates muito mais avançados do que nós aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas a gente sabe que isso, a questão da violência de gênero nas universidades tem tomado assim uma dimensão pública, né? Tem sido mais publicizada, principalmente aí nos últimos anos, né? Então, a gente deve recordar que, desde 2014, por exemplo, né, esse tema tem se tornado mais visível, e a gente não tem como não se referir a isso, né? Que no ano de 2014, nós tivemos várias denúncias, né, que foram feitas envolvendo muitas universidades públicas e privadas, né, do estado de São Paulo, e essas denúncias, né, foram levadas para a Assembleia Legislativa, na época, né, daquele estado, né, de São Paulo, se instaurou uma comissão, né, de parlamentar de investigação, que ficou conhecida como a CPI dos trotes, ou até mesmo a CPI das universidades, né, porque envolvia ali várias universidades, né? Então, a partir do momento que um caso vem à tona, né, abre também espaço para que outras
vítimas, né, e instituições também possam abrir, né, e trazer para a visibilidade aí essa problemática, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, com aqueles casos, né, de violência sexual que houve ainda em 2014, envolvendo, né, estudantes ali da Faculdade de Medicina, da USP, né, isso tudo gerou uma busca, né, uma organização de estudantes, de professoras, professores, pesquisadoras, né, para que houvesse uma luta, né, um enfrentamento contra isso. E essa CPI, ela acabou, no caso, assim, trazendo, né, um relatório onde houve recomendações para que órgãos públicos, né, Ministério Público, estadual, federal, né, pudesse tomar iniciativas, né, para punir, para investigar, né, para que também houvesse responsabilização das pessoas que cometeram, né, essas práticas violentas, que cometeram esses crimes. Então, nós temos que pensar que, a partir disso, né, começa-se a haver também uma busca da própria universidade ou das universidades para dar respostas a esse tipo de situação, né? Então, não só o caso da Universidade de São Paulo, das universidades paulistas, mas a UNB também vivenciou, né, ali no ano de 2016 também casos muito graves, né, de violência, inclusive de feminicídio, né, praticado dentro da própria universidade, né, por um aluno que acabou retirando a vida, né, de uma aluna também, por conta de um relacionamento, né, que havia terminado, ele não aceitava, que é uma das características também que hoje leva ao feminicídio, né, a não aceitação, desculpa, de o fim de um relacionamento, e muitas mulheres têm perdido suas vidas por conta disso. Então, esse processo, vamos dizer assim, de denúncia, de busca de responsabilização, né, de quem agride, de quem pratica a violência, seja estudantes, sejam docentes ou agentes, né, universitários, técnicos, que seja, né, qualquer pessoa ligada à universidade, esse processo é muito importante, porque a partir do momento que se fala, que se busca esse combate, né, a universidade também passa a olhar para dentro de si, né, passa a olhar para suas relações e buscar criar ações e estratégias, né, comissões de prevenção, comissões de combate, também averiguar os casos, né, receber as denúncias e acolher as vítimas, dar acompanhamento, seja acompanhamento jurídico, seja acompanhamento psicológico, né? Só que esse processo não é fácil, né, para quem sofre as violências, porque nós temos, assim, uma cultura, né, onde essa percepção que a universidade, ela é um ambiente de produção de conhecimento, né? A gente tem um ambiente onde nós temos ensino, pesquisa, extensão, cultura, né? Nós temos todo um rol de pessoas que tem uma qualificação, né? Que tem uma formação profissional, que muitas vezes tem carreiras consolidadas. Então, assim, há uma dificuldade muito grande ainda da própria universidade. Quando eu falo universidade, estou falando da comunidade, né? Que são docentes, discentes, agentes, toda a gestão. Há uma própria resistência da universidade em aceitar ou em se ver, né, numa
associação com tais práticas. Por quê? Porque é muito próprio da nossa cultura entender aquele local como sendo um espaço de saberes, de intelectualidade, onde pressupõe-se, né, que a diversidade de conhecimento, o respeito às diferenças, a pluralidade, a democracia, né, tudo isso seria, né, o ambiente propício, né, o mais adequado das universidades, e a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, essa resistência ainda acontece hoje. Mas combater a violência de gênero é uma responsabilidade também das universidades, né? Por exemplo, as universidades internacionais, como os Estados Unidos ou a Espanha, têm leis próprias de combate, né? Elas são amparadas, melhor dizendo, por leis nacionais que buscam esse combate. Então, as universidades, elas são obrigadas a combater a violência, né? Por conta de que elas recebem recursos, verbas dos governos. No Brasil, a gente não tem uma lei específica que obriga a universidade a fazer isso, mas a gente tem toda uma legislação que ampara, né, e que dá suporte para o combate às violências. Então, assim, a universidade, ela faz parte, né, da sociedade, e ela tem que ter essa responsabilidade, principalmente quando se trata de uma violência que está acontecendo dentro de uma instituição. Então, a violência institucional, ela precisa ser combatida, seja na universidade, seja, né, em qualquer outra instituição, ou órgão público, privado, né? Então, nós temos que pensar o quanto que esse combate e enfrentamento da violência de gênero no Brasil, seja dentro ou fora das universidades, está amparado por toda uma legislação, né, que busca promover uma educação para os direitos humanos, que busca promover a igualdade de gênero, a equidade social, né? Então, a manutenção, né, dos direitos humanos, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, né? E a busca de criar estratégias, diretrizes, protocolos de atendimento, né, a essas denúncias, né, e também prevenir as práticas, é importante que as universidades façam, né, porque senão elas estariam incorrendo em quê? Incorrendo na própria violência institucional, né, estaria também sendo conivente, né, ou omissa, né, então isso precisa ser combatido. No ano de 2015, quando a gente olha assim a bibliografia que se tem, né, sobre a violência de gênero nas universidades no Brasil, o que é ainda muito escasso, né, necessita de mais pesquisa, e assim, tem muita notícia, né, tem muitos fatos envolvendo, mas ainda precisamos ter mais produção, né, sobre esse assunto. E quando a gente olha para essa bibliografia brasileira, vamos colocar assim, muitas das pesquisas passam pelas áreas principalmente da saúde, né? Então, assim, o serviço social, a enfermagem, a medicina está muito preocupada com essas questões. E é interessante isso, né? Porque a universidade é esse ambiente também da extensão, né? De prestar serviços à comunidade, de olhar para essas questões, né? Mais em relação, né, à sociedade, dialogar com a sociedade, ir até a sociedade, receber a sociedade dentro de si mesma, né, para o atendimento. A gente sabe o quanto tem serviços jurídicos, serviços de saúde, de esporte, cultura, né? Só que quando a gente pensa
em pesquisas, seja da área da história, das ciências sociais, do direito, né, ou das engenharias, por exemplo, ainda carece, né, bastante de pesquisa nesse sentido. E essa bibliografia, como eu estava colocando, né, por mais que ela ainda, né, precisa ser ampliada e discutida, né, essa temática, muitas trazem, né, uma pesquisa que é muito interessante, até para quem quiser conhecer mais depois sobre o assunto, uma pesquisa nacional que foi feita no ano de 2015, né, justamente naquele contexto que eu estava dizendo, pós-denúncias daquelas violências acontecidas nas universidades do estado de São Paulo, e que teve toda aquela questão da CPI, né? Então, em relação a isso, o Instituto Avon e o Instituto Data Popular realizaram uma pesquisa nacional com estudantes de universidades, né, brasileiras, públicas e privadas, um questionário que foi disponibilizado na internet, com entrevista, e também realizaram entrevistas depois, né, com essa população, e que nos dá, assim, possibilidades, né, essa pesquisa nos dá possibilidades de reconhecer, de identificar vários tipos de violência que acontecem no ambiente universitário, do qual nós somos, muitas vezes, alvos, né, vítimas, mas muitas vezes somos nós também que praticamos, porque está tão naturalizado algumas práticas que parece ser natural. Né? Então, nós também temos que fazer a autocrítica das nossas práticas, né? Principalmente na prática docente, né? Dos grupos de pesquisa, dos grupos de estudo, das relações de poder, né? Então, a importância de tipificar, né, de reconhecer esses tipos de violência, nos ajuda a fazer a prevenção, a denúncia, de combater, de punir, né, de responsabilizar quem pratica essas práticas, né? E muitas vezes, esses tipos de violências que são cometidos dentro da universidade, eles já são crimes, né, tipificados pelo Código Penal. Então, assim, às vezes são crimes cometidos contra a vida, contra as pessoas, contra a dignidade sexual, que já são tipificados, né, já são considerados crimes. Mas há outros tipos de violência ou de práticas que ainda não está tipificada como crime, né, que ainda passa muito como algo naturalizado mesmo, que são as piadas, que são as chamadas brincadeiras, né, que são aqueles assobios, o assédio que é feito, um assédio sexual, né, que é feito muitas vezes de forma muito sutil, né, que é descaracterizado como sendo, às vezes, uma paquera, um flerte, né, ali uma tentativa de aproximação. Então, assim, essas questões, né, por não serem, essas práticas, melhor dizendo, por não serem muitas vezes tipificadas ainda como crime, né, na nossa legislação, não quer dizer que elas não são graves, né? Não quer dizer que elas não precisem ser responsabilizar aqueles que praticaram, né? Ela precisa ser, né? Então, nós precisamos ainda desnaturalizar essa violência de gênero, que muitas vezes culpabiliza aquela pessoa que foi vítima, né? Que ainda culpabiliza pelas roupas que estavam vestindo, que culpabiliza, às vezes, pela forma, né, como a pessoa se comporta, né? Às vezes é uma pessoa falante, sorridente, né? Então, aquele que tem essa prática, né, de cometer o assédio, muitas vezes interpreta isso como sendo uma abertura, né? E daí tenta justificar o comportamento da pessoa para a sua prática violenta.
Então, todas essas nuances, né, e essas práticas que muitas vezes são bem sutis, como eu estava colocando, elas perpassam a vida das pessoas, né, dentro da universidade, e também contribui, de certa forma, quando se trata, por exemplo, de relações hierárquicas entre o professorado e o alunado, né, em que a estudante ou o estudante, né, estão numa condição, dentro de uma relação de poder, né, inferior, ou então numa condição subalterna, se a gente pensar, seja pela própria formação, mas pela própria posição dentro da universidade, muitas vezes esses estudantes acabam abandonando os cursos, né, não tendo, muitas vezes, um bom aproveitamento, né, um rendimento da sua produção, seu desempenho acadêmico, por conta das violências que sofrem, né, por conta da discriminação, seja de gênero, seja de classe, de raça, né, de etnia, ou até mesmo pela própria geração, né? Então, todas essas questões, elas acabam aparecendo no dia a dia e afetando, né, a vida o psicológico, afetando a vida acadêmica, né, e muitos acabam sendo, evadem na universidade também por essas questões. Então, assim, nessa pesquisa que eu estava mencionando para vocês, né, que foi feita lá em 2015, por exemplo, tem alguns dados muito interessantes que foram identificados, né? Então, se identificou 6 tipos de práticas, né, ou de violências que se cometem, né, ou que as estudantes e os estudantes vivenciaram ou presenciaram, né, dentro da universidade, que é o assédio sexual, né? Por exemplo, o assédio sexual, nem sempre, né, as pessoas sabem definir o assédio sexual, embora já seja crime previsto aí desde 2001, né? Mas tem várias práticas que envolvem esse assédio sexual e que muitas vezes é visto como algo naturalizado, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que o ambiente universitário ele não é composto apenas pela sala de aula, né, pelos grupos de pesquisa, de estudos, laboratórios, né, o pátio, a cantina, não é só a biblioteca, né? Não é só isso, os serviços que são oferecidos dentro dos muros da universidade. Quando a gente pensa em universidade, a gente também tem que estabelecer a relação com aqueles lugares e pessoas que também fazem parte do nosso convívio. Então, por exemplo, as festas, as calouradas, as cervejadas, né? Aqueles ritos de passagem, né, que seria um rito de passagem, que são os trotes, né, mas que os trotes, na maior parte das vezes, se tornaram trotes violentos, porque depreciam, porque agridem, porque objetificam, né, inferiorizam. Então, de ritos de passagem não tem nada, né? Então, assim, o assédio sexual, muitas vezes, está em todos esses espaços de várias formas, né? Por exemplo, comentários com apelos sexuais indesejados, de alunos ou de professores, né, professoras que seja, cantadas ofensivas, né, quando a pessoa se sente constrangida por ter recebido essa cantada, entre aspas, uma abordagem mais agressiva, como se fosse uma perseguição, né? Mas que em alguns outros momentos a gente fala assim, fulano está cercando o outro, né? Fazendo marcação, como se quisesse intimidar o outro, conseguir alguma
vantagem, isso pode ser feito pessoalmente ou por redes sociais. Então, saber identificar essas nuances todas que envolvem o assédio sexual, né? Ou até mesmo, que nem já teve denúncias, né? De oferecer, professores que ofereciam bolsas de iniciação científica caso recebessem alguns favores sexuais das suas estudantes, né? Então, assim, estagiários, né, ou estagiárias que estavam numa situação, né, inferiorizada e eram assediadas sexualmente, ou as viagens de campo, né, então, ou visitas de campos, né, naqueles cursos que fazem viagens de campo. Então, tem todas essas nuances que é importante a gente pensar. O outro tipo, né, que seria o segundo, foi a coerção. O que é coerção? Né? Essa ingestão forçada de bebida alcoólica, você ser coagida, né, a fazer alguma coisa, ser drogada ou drogado, né, sem conhecimento, ser forçada a participar em atividades degradantes. Por exemplo, nos chamados trotes violentos, era muito comum acontecer leilões dos calouros, das calouras, né? Fazer desfiles, ou então colocar numa situação degradante, com nuance sexual, né, em situações muito constrangedoras. O terceiro tipo é a violência sexual, né, que daí envolve a questão, seja do estupro, da tentativa de abuso enquanto a pessoa está alcoolizada, por exemplo, né? Ser tocada ou tocado sem consentimento, ser forçada a beijar a pessoa sem consentimento. Isso nos trotes ou nas festas também acontecia ou acontece muito, né? A própria violência física, que seria outro, né? Então, e daí é a questão de ser agredida, né, na sua corporeidade, né, sofrer essas agressões físicas, e daí tem vários tipos, né, desde o tapa, o chute, etc. e tal. A desqualificação intelectual, que é subestimar as capacidades, negar a atribuição de tarefas, considerar que o outro é inferior, que não vai dar conta, né, de realizar aquela tarefa, porque aquela tarefa é muito importante, então, seja o aluno, a aluna, ou o professor, a professora não é capaz, porque ela é desqualificada intelectualmente para exercer aquela função ou aquela atividade, retirar o protagonismo, né, então, uma pessoa tem uma ideia, tem um projeto, mas ela é desqualificada, né, em relação àquilo, e depois se faz um discurso com outras palavras e rouba o protagonismo da ideia, né, piadas ofensivas, seja por ser mulher, seja por ser negro, negra, por ser uma pessoa com uma massa corporal um pouco maior. Então, assim, são várias práticas, né, que estariam em volta nessa prática maior aí, né, de desqualificação intelectual. E o outro tipo seria agressão moral psicológica, né, que é a humilhação, xingamento, músicas ofensivas, rankings, né. É bem interessante, porque isso me lembra, assim, de um caso que eu presenciei, que era a questão dos rankings de professores e de professoras, né, que eram feitos, assim, em grupos, né, qual era o professor, a professora mais bonita, mais inteligente, ou então, no sentido também negativo, né, o pior, a que era o mais feio, a mais feia, e etc. Então, são várias questões que envolvem, né, todos esses tipos de violências apontados. E nem sempre são reconhecidos, né? Nem sempre são reconhecidos como sendo práticas violentas. Então, por exemplo, nessa pesquisa, as meninas diziam que já tinham sofrido esses tipos praticamente o tempo todo, né? Vários desses tipos. E os meninos, né, os estudantes, diziam que
que eles não tinham cometido esses tipos de violência. Né? Então, assim, há uma certa naturalização, né? Até por conta da nossa própria sociedade, com essa herança patriarcal muito grande, né? E essas violências nem sempre são denunciadas, né? Nem sempre são expostas, porque há um medo muito grande de se falar, principalmente quando se trata de uma violência que vem de um grupo, né, superior para com os estudantes, por exemplo, né, de um professor, de uma professora para com os estudantes. Então, assim, no caso das alunas, muitas se sentem intimidadas, sentem medo de falar. Por que as mulheres sentem medo de falar? Ou medo de sofrer violência dentro dos ambientes universitários, que também é muito recorrente acontecer, né? Porque as mulheres sentem medo de sofrer violência em todos os espaços, né? E a universidade é só mais um espaço social, né? Que é permeado, né? Repleto também de todas as desigualdades que temos na sociedade, de modo geral. E muitas vezes essas violências são silenciadas, né? Também pelo medo, também pela intimidação, não se fala, né? Por quê? Porque muitas vezes as mulheres são desacreditadas, ou então os tipos de violência, né? São até difíceis de comprovar, porque há um descrédito naquilo que elas estão falando, mas não necessariamente só as mulheres, mas também outros grupos, né? Há uma tendência em se culpabilizar as vítimas, então quem sofre a violência também passa por um processo, né, de sofrimento psíquico, que precisa reencontrar forças para fazer as denúncias, e nem sempre é de uma hora para outra que isso acontece. O sentimento de impunidade, né, também, que eu já havia colocado, né, a falta de políticas, de diretrizes ou de estratégias mais eficientes que a própria universidade tem para lidar com isso, porque muitas vezes a universidade silencia quando recebe uma denúncia, né? Ela arquiva ou então encontra outras estratégias, né? Principalmente quando se envolve o corpo docente, né? Então, e muitas vezes quem recebe a denúncia, por exemplo, o profissional, né, que está numa ouvidoria, por exemplo, e que lê um relato, uma denúncia, ele acaba não tendo muitas vezes preparo, formação pela perspectiva de gênero, para perceber que aquilo que está acontecendo é uma violência de gênero, que envolve questões, muitas vezes, étnico-raciais, que envolve questão de classe, que envolve discriminação, preconceito, né? Então, esses agentes que estão, ou esses gestores, também precisam ter formação para compreender que a violência de gênero, ela acontece o tempo todo, né? E que ela precisa ser combatida. Então, a universidade, na sua gestão política, ou nas suas políticas, ela precisa também ter a formação para esse, né, propiciar a formação para esses profissionais, para eles perceberem essas questões, né, o que envolve aí a violência de gênero. E uma questão também, né, se foi muito incentivado por essa pesquisa do Instituto Avon, na época, que em 2017, na instituição que eu trabalho, e o grupo de pesquisa que eu lidero junto com a professora Fabiane Freire França, que é o grupo de estudo e pesquisa em educação, diversidade e cultura, que é o GPDIC, nós criamos o GPDIC em 2015, né, credenciado ao CNPq, e a gente trabalha nessa perspectiva de uma formação, de uma educação para os direitos humanos, o respeito, né, as questões de gênero, étnico-raciais, sexualidades. A gente faz esse trabalho dentro da universidade. E em 2017, nós fizemos uma pesquisa, porque a nossa universidade ela é multicamp, né? Então tem vários campos. E dentro de um, que era onde nós estávamos, nós fizemos uma pesquisa com professoras, né? Também aplicando um questionário online para que essas professoras respondessem
com variados tipos, né, de situações de violência, se elas já haviam vivenciado isso, já tinham sido vítimas, ou tinham presenciado de outras colegas, de alunas, né, de funcionárias. Primeiro, a gente teve uma surpresa muito grande, porque, assim, naquele campus, a gente tinha 72 professoras naquele ano, né, que estava trabalhando, tanto efetivas quanto temporárias. A gente teve uma surpresa que de 72, só 21 responderam o questionário. Aí tem uma questão interessante, né, porque era anônimo, era voluntário, mas por que não responder, né? Então, assim, por que não abordar o assunto já é um ponto interessante para a gente trabalhar. E de todas aquelas situações que a gente perguntava de violência, as que responderam, todas haviam passado por esses tipos de violência, exceto a violência física, né? Mas, além daqueles 6 que eu havia comentado para vocês, elas ainda nos apresentaram outros, que é o assédio moral, que daí envolve a questão dessas práticas recorrentes, né, no trabalho, de situações, muitas vezes, que são degradantes ou humilhantes, que é essa repetição, né, que também acontece nas relações de trabalho, principalmente, né? O assédio moral, o assédio sexual, a coerção, a violência sexual, né, a desqualificação, a agressão moral, psicológica, mas também outros tipos, que são aqueles termos estrangeiros, né? O menterrupt, por exemplo, que acontece quando homens interrompem falas de mulheres, muitas relataram isso, né? Que eram interrompidas pelos homens várias vezes. A outra que é a gaslighting, né, que acontece quando há uma manipulação psicológica, quando aquilo que elas estavam falando é distorcido de acordo com aquilo que o sujeito ou a sujeita quer, e elas foram acusadas de estarem fora de lógica, né, ou, entre aspas, aí aquela frase muito comum, que é você está louca, né? Você está inventando uma situação que não é real, né? Então, assim, como se a pessoa fosse manipulada psicologicamente a ponto de duvidar, né, da sua própria sanidade mental, né? Então, essa é uma situação bem recorrente, né? A outra é quando um homem tenta explicar coisas óbvias às mulheres, né? Que é o mansplaining, que também acontece muito. Ou então o bropriate, né? Que é quando um homem rouba a ideia ou argumento de uma mulher e age como se fosse dele. Então, você fala uma coisa numa reunião ou num outro lugar, ninguém te dá atenção. De repente, o indivíduo fala com outras palavras e todo mundo dá atenção e razão, mas a ideia inicial era sua, né? Então, essas questões acontecem. E o outro aspecto também que foi trazido é a discriminação por orientação sexual, cor da pele, raça, etnia ou faixa etária. Então, as gerações mais velhas, vou colocar assim, elas sofrem muito dentro das universidades também, né? Porque chega um momento que as pessoas acham que aquele indivíduo, aquela mulher, aquele homem, já não são mais úteis, né? Que precisam se aposentar. Vocês já devem ter ouvido isso. Isso também é uma violência que é perpassada aí pela questão geracional, né? Ou que aquela pessoa já não está produzindo mais como deveria produzir, né? Diante de toda essa busca da produtividade que as universidades têm, ou que ela já não está mais antenada, né? Com as discussões atuais, né? Como se houvesse uma depreciação mesmo, né, desses sujeitos, dessas sujeitas. Então, essa questão, por exemplo, de discriminação étnico-racial, né, então, um dos relatos, por exemplo, a professora, ela colocava que, por ela ser negra, ela percebia, ela sentia que os
processos, né, e solicitações ou projetos dela sempre demoravam mais para tramitar, para serem apreciados, do que comparado com colegas brancas, por exemplo. Então, né, por que isso acontece, né? Então, a gente tem que falar, né, desse assunto e falar sem medo, né? Mas nem sempre é fácil, né? Então, a universidade também precisa desenvolver essas ações. E isso acontece já, né, dentro de várias universidades, mas que precisa ser cada vez mais fortalecido, né? Seja pelos grupos de estudo, de pesquisa que discutem essas questões, pela formação, organização dos coletivos, seja feministas, LGBT, os próprios estudantes, né? Redes de apoio, espaços de escuta, de acolhida, e também mecanismos eficientes, né? Que a universidade crie diretrizes, protocolos de atendimento, que faça essa formação, né, para as comissões, para os centros, que discutem, né, essa questão da violência. Então, há toda uma rede, né, de ações que podem ser estimuladas nesse sentido, porque só assim é que a gente consegue, né, combater, né, essas práticas e criar um espaço mais saudável, né, um espaço que ele seja mais promissor, né, para as relações de igualdade, né, entre homens e mulheres, de equidade, de respeito às diferenças. Então, desnaturalizar a violência, né, ou essas práticas todas são importantes. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cláudia Priori, sua belíssima exposição. Quero agradecer mais uma vez ao mestre Vicente, que está organizando conosco, junto ao Labome, coordenado pelo professor Nilson. Quero dar boa noite a todas e todos que estão presentes nesse nosso evento, que significa um evento histórico, que são os debates pertinentes no campo das ciências sociais. E eu queria fazer uma inquietação. Eu trouxe uma inquietação minha para a professora Cláudia, que trabalha com direitos humanos. Cláudia, eu acredito que falar de violência, dessas práticas e o fenômeno da violência que ocorre no nosso país, em todas as instituições públicas e privadas, na área doméstica, na área de ensino, na área do trabalho, é propor também uma mudança radical no comportamento dos sujeitos reflexivos, né? Nós sabemos que a universidade é um campo, é um espaço onde os processos de ensino-aprendizagem produz ou constroem esses espaços, constroem sujeitos reflexivos. Então, a proposta dessas experiências de erradicar, a gente não erradica um fenômeno humano, porque erradicar esse fenômeno humano seria acabar com a própria humanidade, seria utópico a gente acreditar nisso. Mas minimizar, eu vou usar o termo radical porque eu sou exagerada, erradicar a violência de gênero, erradicar qualquer tipo de violência que aconteça com a raça humana, é trazer dentro de nós o humano que ainda resta na condição de sermos docente, discente, pais, alunos, estudantes, trabalhadores, de vários tipos de funções que ocupamos na vida social, vivemos ainda numa prática permanente, da reprodução de uma prática permanente de naturalizar a violência, quer seja ela a violência de gênero, quer seja ela a violência étnico-racial, quer seja ela esses vários tipos de violência que você colocou com tanto louvor. Então, trago para você uma questão que é pertinente pela minha experiência de vida de mulher negra, de docente, do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui em Sobral, né, aqui no Brasil. Eu trago para você uma questão bem interessante, né? Dentro dessa sociabilidade que nós traçamos, dos processos que vivenciamos e experienciamos na vida acadêmica, há uma política de esquecimento que você tocou na sua fala, há uma política de esquecimento com essas vítimas, né, esses sujeitos que são vítimas de violência dentro da universidade brasileira. Por que será que há essa política de esquecimento? Quem lucra nesse sistema de esquecimento? Na sociedade não conhecimentos culturais, antropológicos, históricos, há
um processo constante de violência, violência moral, física, sexual, de todas as esferas que você colocou, e, ao mesmo tempo, essa violência é silenciada. Por que será que há esse silenciamento? Né? Porque silenciar, a meu ver, enquanto mulher negra e professora no curso de Ciências Sociais, silenciar a violência significa violentar mais uma vez o sujeito ou a sujeita que está sobre essa questão, sobre essa política de esquecimento e silenciamento da violência, né? E que eu queria que você colocasse aí na sua experiência, quais são os projetos de denúncia dessa violência dentro da universidade? O que é que se tem, né? A nível nacional, a gente tem a Lei 180, né, que nós lutamos como feministas para conseguir esse direito, né? Como é que vocês organizam na prática essa questão da violência? Como é essa escuta? Como se dá se o sujeito é silenciado, o sujeito violentado é esquecido? Quais são as estratégias de violência, de combate à violência no seu ambiente acadêmico? Para que a gente traga essa experiência para Sobral, para Marília, para Campina Grande, para o Nordeste, para o Brasil. Esse é o momento pertinente. Obrigada. Cláudia, eu quero te avisar que nós temos já 1 hora da nossa fala. Eu quero te avisar que a gente está nesse processo, mas está muito bom. Eu quero agradecer meus alunos do mestrado, professores, meus colegas de trabalho, meus alunos da graduação, e a todos que estão presentes e os que estão via rede internacional de computador pelo YouTube assistindo esse belíssimo evento. Obrigada, Val, e obrigada também, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo e que podem aí assistir também futuramente. Concordo plenamente com você, né, que buscar erradicar ou minimizar a violência ou diminuir a violência é manter esse humano em nós, né, manter esse aspecto da humanidade, né, que a gente não se brutalize, né, ainda mais como a gente tem visto, né, acontecer. E essa política do esquecimento é bem interessante você colocar, né, o quanto que o silêncio e o silenciamento, né? Então, assim, a gente tem esses grupos que historicamente, né, foram silenciados, né? Então, a população negra, a população indígena, as mulheres, os grupos de trabalhadores, e tantos outros, né, que foram silenciados, né, e que a busca por esse espaço, né, de serem ouvidos, né, e que possam falar, né, ele é feito na resistência o tempo todo, né. Então, pensando, né, Val, nesse aspecto que você colocou das nossas experiências aqui, né, na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, a gente tem algumas ações muito interessantes, assim, sabe? Primeiro, a gente tem esses grupos todos, né? Que eu citei o grupo qual eu pertenço, mas a universidade é muito grande, né? Espalhada pelo Paraná inteiro, né? Em 7 municípios. 6 municípios, na verdade, porque Curitiba, que é onde eu estou, temos 2 campi. E além desses grupos de estudo, de pesquisa, que já faziam isso, né, há muito tempo dentro da universidade, que era promover uma educação para os direitos humanos, promover o debate das discussões de gênero, buscar uma educação que seja antirracista, trazer, né, um debate da igualdade entre homens e mulheres. A gente teve, né, a criação em 2016, também dentro da universidade, isso, né, de modo geral, para todos os campi, o Centro de Educação em Direitos Humanos, sabe? E esse Centro de Educação em Direitos Humanos, ele tem 3 núcleos específicos, que é o Núcleo de Educação para as Relações de Gênero, o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais e o Núcleo de Educação Especial Inclusiva. Então, esses núcleos, né, trabalham em rede, né, dentro de toda a universidade, criando políticas, né, criando ações, projetos, e até mesmo
promovendo aí essa acolhida, né, essa escuta de todas essas questões, também essas da violência que nos perpassam, e promovendo, né, uma maior compreensão dessa necessidade de desnaturalização da violência de gênero ou, né, todos os tipos de violência dentro da universidade. Então, assim, além disso, né, que é um espaço de debate, de ações, que promove material informativo, que promove palestras, eventos, campanhas de conscientização, formação também, né, de grupos, agentes, por exemplo, no atendimento com a população, no atendimento com os próprios estudantes. Tem alguns campos melhor dizendo, que já fazem também a oferta de disciplinas em direitos humanos para debater essas questões. No que tange, por exemplo, as denúncias de violência, né, nós temos, a universidade tem, e creio que as outras universidades todas também, né, nós temos a ouvidoria, né, onde o aluno, a aluna, o professor, professora, agente, se tem algum tipo de prática que precisa ser denunciada, né, geralmente é feito pela ouvidoria, né, seja com a identificação, ou seja, de modo até mesmo anônimo, né, mas que possa ali também colocar provas, né, anexar provas das supostas práticas, elencar testemunhas, né? Então, isso tudo, quando é de conhecimento, né, chega ao conhecimento da ouvidoria, as instâncias superiores, elas são chamadas, né, para que se componham, então, a averiguação disso, né, a criação de comissões de sindicância, averiguação dos fatos, mas isso não perpassa só uma questão de averiguação meramente dos fatos, né, mas também de acompanhamento, muitas vezes, dessas pessoas, né, tanto daquelas que foram vitimizadas, quanto também de todas as outras que estão envoltas nesse processo, né? Então, assim, esse papel da escuta, muitas vezes, se a pessoa precisa de um apoio, de um suporte psicológico, né? O próprio Centro de Educação e Direitos Humanos também oferece esse serviço, né? Então, a gente tem algumas ações nesse sentido dentro da universidade. E tem as instâncias externas, né? Como você mesmo falou, 180, mas também pode ser feito boletim de ocorrência, né? Então, há toda uma formação ou uma orientação que a universidade também pode prestar para essas pessoas. Um pouco disso, Val. Então, eu gostaria de agradecer, né? Nós vamos encerrar nossa live, nossos diálogos impertinentes. O de hoje, porque o curso de Ciências Sociais da UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, está promovendo todo final do mês, toda sexta-feira, debates impertinentes em ciências sociais, com várias temáticas, com professores diferentes na organização. E hoje eu fiquei responsável, eu tive a grande ajuda, colaboração e auxílio de dois colegas, o professor Nilson Almino, que é coordenador do Labome, e seu bolsista, o mestre Vicente, que está nos auxiliando. E gostaria que você fizesse suas colocações. Antes de suas colocações, Cláudia, eu gostaria muito de agradecer, professora Cláudia Priori, sua presença, ausência nesse momento, presença na live, ausência longe de mim, que brevemente nós nos encontraremos. Mais uma vez, gratidão à professora doutora Cláudia Priori, gratidão à Universidade Estadual do Paraná, campus de Curitiba, gratidão à professora Marina Mesquita, coordenadora do curso de Ciências Sociais, gratidão a todas as alunas e alunos que estão aqui presentes e os que irão assistir no futuro, do mestrado, prof-sócio, da graduação em Ciências Sociais e de outros cursos. Estou muito satisfeita nesse momento, né,
um problema seríssimo de pandemia, a gente está debatendo um tema pertinente, que é um fenômeno da violência, esse fenômeno que está tão inerente na cultura humana, que às vezes nós naturalizamos, Cláudia falava muito bem disso, e é bom que a gente erradique essa naturalização, que a gente não tenha medo de denunciar, nós às vezes calamos e nos silenciamos, Cláudia, com medo ou pela falta de escuta, porque eu acho que a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência de gênero na universidade também é uma questão humana, e por ela ser praticada eu vejo que é uma falta de solidariedade humana, nós podemos ser mais solidários, homens e mulheres, binários e não binários, podemos entrar na luta do outro, podemos ser referência nas universidades nordestinas, nas universidades sulinas, nas universidades brasileiras e do mundo, em uma luta em prol da solidariedade humana, o humanismo que há na gente significa para nós combater diariamente dentro de nós essa violência. O medo de sermos violentados é grande, por isso que nós silenciamos, nós mulheres negras, nós negros, nós estudantes, nós professores, nós nordestinos, nós os diferentes, né? E nós silenciamos muitas vezes por falta dessa escuta. É muito bom você trazer essa experiência da sua vida aí acadêmica aí no sul do país. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria que você fizesse sua fala final, agradecer mais uma vez esse momento que é o meu São João. Eu não fui dançar quadrilha lá em Campina Grande junto com o Elba Ramalho, mas estou dançando uma quadrilha do conhecimento e da militância. Pois não, Cláudia? Obrigada, Val, por todas essas palavras, né, que são super importantes nesse momento e para a nossa vida. Agradeço mais uma vez, né, toda essa iniciativa, essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema, e essa iniciativa dos diálogos impertinentes, toda a equipe envolvida, a coordenação do curso, os grupos, o Labom, o GPIS, você, Val, por essa mediação, e dizer assim a todas, todos e todes, né, que a nossa luta ela continua, né, que nós devemos aí buscar cada vez mais relações mais humanizadas, né, de mais afeto, relações mais saudáveis, né, no nosso ambiente de trabalho, em todos os outros ambientes nos quais nós vivemos, né, que a questão humana, né, possa prevalecer acima de tudo. É isso, muito obrigada, agradeço e tenha um ótimo final de semana, né? Já está aí. Boa noite. Obrigado, Vicente. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados.